nós vamos basicamente seguir o que a gente viu na aula anterior. Então, nós conversamos e falamos, né, sobre os princípios do SUS, os doutrinários e os organizativos. Entendemos um pouco da lógica, da estrutura, de como ele foi criado, pensado. Falamos um pouco de algumas questões históricas. Conversamos também sobre as vigilâncias e o quanto elas são indispensáveis no sistema de saúde, principalmente pensando na aquisição de indicadores e verificação da situação de saúde das populações, né? Então, a gente viu tudo isso na última aula e eu finalizei ainda deixando alguns slides para falar do pacto de saúde, né? Quando a gente fala pacto de saúde, a gente tem um pacto de gestão pela vida. Esses pactos vieram ao longo dos anos e culminaram ali em uma base norteadora do Sistema Único de Saúde. Vou explicar melhor. A gente falou da Constituinte, do artigo 196, saúde, direito de todos, dever do Estado. Nós fomos para, além da Constituinte, né? Não, vou começar até anteriormente. Nós falamos da 8ª Conferência Nacional de Saúde, da mobilização popular, social, em prol de um sistema unificado. Falamos da Constituinte em 88. Nós falamos das leis orgânicas da saúde, 8.080, 8.142, de 1990. E depois, para que uma legislação que tenha lá 5 a 7 páginas, né, ambas somando dá mais ou menos isso, foi construído um arcabouço normativo para garantir a sustentabilidade e o financiamento desse sistema. Exemplo, as NOBs vieram, NOBs 91, 92, 93, acompanharam os anos, tá, gente? Elas vieram para quê? Por exemplo, para que os hospitais pudessem faturar e confirmar que receberam pacientes, preenche, então, a IH, Autorização de Internação Hospitalar. Isso gera um faturamento para o hospital público, tá, gente? Não é particular, não, público mesmo. Isso gera um faturamento para o hospital, que gera recurso para o Estado, para o município, enfim. E eu estou dando um exemplo de uma normatização que surgiu com essas NOBs. Depois das normas operacionais básicas, nos anos 2000, vieram as normas operacionais de assistência à saúde, iniciando em 2001, 2002, e depois das NOAs, vieram, então, o Pacto pela Saúde. Né? O Pacto pela Saúde, ele fala do Pacto pela Vida, do Pacto de Gestão. Então, pela vida, todos esses indicadores sociais, de qualidade, de assistência à saúde, de mobilização, em torno de diminuir índices que empregam desigualdade, que faz os indicadores internacionais do país ficar lá embaixo, ele fala lá no da vida, né? Então, o Pacto pela Vida vai falar disso. E o de gestão começou a desenhar o modelo de planejamento que a gente vai ver hoje aqui na nossa aula, tá? Por que começou? Porque a maior parte das legislações de planejamento, portarias sobre Planeja SUS, essas portarias que criaram o sistema de planejamento, vieram em 2006, depois do Pacto de Gestão, tá? Até aqui tudo bem, pessoal? Então, vamos começar a falar de planejamento. Ah, tá. Não esquecendo que o conteúdo postado fala da atenção primária à saúde, da estratégia de saúde da família, que é o modelo que dá base para o Sistema Único de Saúde. É o modelo que resolve 80% das situações de saúde da população. Trabalha com promoção e prevenção da saúde, que é a base do nosso Sistema Único de Saúde, o SUS, tá? Então, eu deixei lá a segunda aula, que foi a síncrona, que fala da atenção primária à saúde, isso tudo é complementar, então a gente está passeando nessas aulas sobre a gestão do SUS de uma maneira que faça sentido para vocês, tá? Então, sempre que eu puder, eu vou fazer essa recapitulação para que vocês tenham aí em mente e que vão, né, de fato, aí consigam correr atrás das fontes exatas e necessárias para pensar em gestão do Sistema Único de Saúde ou gestão da saúde, tá? E aí,
Óbvio, eu não tenho dúvida de que vocês já tiveram módulos que falaram diretamente sobre planejamento. Ainda não tive, vai ter. Então, espero que vai chegar, tá? E eu, de longe, apesar de ter tido, né, oportunidade de me aprofundar na área de planejamento, a minha dissertação do mestrado, ela fala de planejamento estratégico em saúde, né? Eu fiz mestrado em administração. E doutorado voltei para enfermagem, assim, foi de um ponto a outro. Mas por que eu estou falando isso para vocês? Apesar de ter propriedade para falar de planejamento, para falar de gestão em saúde, o planejamento em si, ele é algo muito maior. Né? Então, assim, quando a gente fala da ciência da administração e os grandes cientistas teóricos, eles têm uma visão de planejamento distinta. E hoje a gente consegue entender que, apesar de distinta, elas são complementares, né? E mudaram o nosso modo de pensar, aceleraram o capitalismo. Então, assim, a gente não vai aprofundar aqui o que é planejamento, mas a gente precisa só fazer uma reflexão de que planejar consiste basicamente em decidir com antecedência o que será feito para mudar condições insatisfatórias no presente ou evitar que condições adequadas venham a deteriorar-se no futuro. Então, essa é uma definição de Corning de 98, apesar de antiga, é uma definição basilar, né, base também. Mas, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu não, o autor, mas o que ele quis dizer com isso à luz dessa interpretação? Que eu não consigo necessariamente, por meio do planejamento, antever o futuro. Por exemplo, principalmente na área da saúde. Eu não consigo planejar e falar assim, no futuro vai acontecer isso. Ninguém tem uma bola de cristal, né? Principalmente na saúde, por quê, professora? Porque na saúde a gente conta com catástrofes ambientais, situações de risco extremo. A gente conta, por exemplo, hoje está ali, vamos supor, não sei quantos pacientes tem nos maiores pronto-socorro dos estados de vocês. Aqui no estado de Rondônia é o pronto-socorro João Paulo II. Não tem um cidadão do estado que não o conheça. Eu hoje posso dizer que lá está tranquila a emergência. Posso dizer que vai ficar tranquila um mês, pode-se dizer que vai ficar tranquila 6 meses, mas pode hoje não, né, acontecer uma tragédia, um acidente na BR envolvendo 2 ônibus e em 5 minutos a emergência está superlotada. E isso é a realidade de todo o país. Ah, professora, com o planejamento a gente não consegue antecipar o futuro? Não, porque o futuro não tem como ser antecipado, a gente não conhece o futuro. Mas a gente consegue evitar que as condições que são boas, que estão acontecendo agora, consigam se manter no futuro, ou ainda decidir com antecedência as questões mais, vamos dizer assim, estruturantes. Então, quando a gente fala de planejamento na saúde, a gente tem que entender que ele é um pouquinho diferente do planejamento das outras áreas. Eu preciso, inclusive na área da saúde, planejar muito mais e muito melhor. O planejamento na área da saúde, a gente vai conhecer os instrumentos de gestão do sistema, mas ele precisa ser muito mais afinado. Porque se eu tenho que contar, aí vamos colocar entre aspas, com imprevisibilidades dentro de uma indústria, dentro de uma situação de uma empresa, uma metalúrgica, por exemplo, na área da saúde, a previsibilidade dessas questões precisam ser, inclusive, afuniladas, ou seja, eu realmente preciso antever algumas situações para que esse meu planejamento não escorra aí pelo ralo. E como que a gente consegue antever algumas situações, professora? Olhando para trás. E como que a gente olha para trás? A gente olha os indicadores de saúde. O que aconteceu nesse ano, por exemplo? Esse ano foi um ano atípico. Esse ano foi um ano de muita arbovirose. O que é arbovirose? As doenças são transmitidas por mosquito. Dengue, deu muita malária. Esse ano deu muita malária. Então, ano que vem, no começo do ano, nós vamos antecipar as ações de prevenção contra as arboviroses. Vamos focar nas ações de prevenção. Então, olha só, eu olhei os meus dados do ano passado e estou
olhando para o futuro, e nessa costura eu vou caminhando. Por que eu fiz toda essa explicação para vocês? Porque, por exemplo, na área da saúde, eu não posso trabalhar com planejamento estratégico, que chama planejamento anual de saúde. Ele é muito parecido com o estratégico, mas falha em algumas coisas. Eu não posso trabalhar com ele engessado. Ele vale para 4 anos. Olha eu aqui me adiantando. Mas eu não posso só trabalhar com ele. Eu tenho que desdobrar essas metas anuais para que eu possa acessar os meus indicadores, os meus dados de saúde e para que eu consiga, se precisar, reorganizar o rumo, né? Então, assim, a gente precisa só tentar fazer essa prospecção de que o planejamento em saúde ele é um pouco distinto, tá? E para que ele funcionasse dentro desse sistema que vocês conheceram, ele precisou criar um sistema para isso, né? Então, o Planeja SUS nada mais foi do que é. E por que foi? Porque a portaria foi revogada, tá? Mas ele está em outra portaria, tal qual o sistema foi pensado. Então, o sistema foi pensado nas 3 esferas de governo: federal, estadual e municipal. Então, o que é definido, né, de acordo com essas portarias, em relação ao sistema de planejamento do Sistema Único de Saúde? É uma atuação contínua, articulada, integrada e solidária das áreas de planejamento das 3 esferas de gestão do SUS. O que significa isso? Acabei de dar um exemplo ótimo. Catástrofes ambientais. Vocês acham mesmo? O que aconteceu lá em Brumadinho, ou o que aconteceu nas enchentes do Sul, aqui, né, perto, né, aqui mesmo, 2014, a enchente do Rio Madeira, 2010 também teve um surto de dengue muito catastrófico. Então, assim, quando isso acontece, nem o Estado, nem os municípios, por vezes, conseguem dar conta, né, de assumir a gestão nesses casos catastróficos ou de desastres. Então, por isso que o sistema funciona para apoiar, né, esses municípios e estados quando passam por essas situações de calamidade ou situações que não estão aí, né, alinhadas com o que foi planejado. E aí, o sistema foi criado para isso, para se apoiar, tá? E qual a relevância do planejamento no setor de saúde? Eu já fiz uma introdução ótima em relação a isso. Então, dada a complexidade e volume de recursos e pessoas envolvidas, o planejamento em saúde é premente para evitar o risco do improviso, impactando a vida de milhões de pessoas. Então, vejam só, Paim, quando ele diz isso, ele quer dizer o seguinte: se na saúde eu não posso necessariamente prever o futuro, mas eu posso antecipar ele. Então, inclusive, colocando lá no meu planejamento, se o meu município ou se o meu estado, ele é um estado que sofre com desastres ambientais, catástrofes ou algo do tipo, colocar um valor específico, uma meta específica para mitigar aquela ação. Então, não se trabalha no improviso na área da saúde, pelo contrário, gente. Professora, desculpa estar incomodando, atrapalhando a aula, mas deixa eu lhe perguntar, existe um planejamento diferente para o município de Porto Velho? Porque em relação à rede primária, nossa rede primária já como eu posso dizer, ela é diferente das outras capitais, porque a atenção básica, ela, teoricamente, a área de abrangência, ela funciona 8 horas dia. Na nossa capital, Porto Velho, ela só funciona 6 horas de trabalho corrido, né? E isso impacta muito na questão como se diz, da equipe multidisciplinar, porque a equipe multidisciplinar ela não trabalha o dia todo diferente das outras capitais. Isso impacta de maneira prejudicial, principalmente para os usuários, né? Como é que a prefeitura vem planejando isso? Porque esse gargalo não é só de hoje, né? É desde do surgimento da atenção básica, do antigo PSF. Gessiane, é assim que fala? Isso. Bom, Gessiane, seguinte, você fez uma pontuação muito interessante. O que acontece em Porto Velho? Não era assim alguns anos atrás, tá?
Eu vou te dizer mais ou menos quando que começou. Isso lá no final, lá no início dos anos 2000, com o plano de cargos e salários no município de Porto Velho. O que, que aconteceu? Foi promulgada uma lei municipal dando 30 horas de trabalho semanal para os enfermeiros do município. Só que esqueceram que a estratégia de saúde da família tem essa especificidade. Se trabalha 40 horas na maioria das regiões do Brasil, né? 40 horas são 8 horas diárias, manhã e tarde, e isso daria para dobrar os atendimentos, né? E aí, nesse quesito, eu concordo plenamente com você. Mas a gente precisa também fazer uma reflexão. E aí tem até alguns profissionais da saúde que eu acho que enfermeiro e odontólogo que são 30 horas. Os médicos, eles não são 30 horas, porque o contrato da maior parte dos médicos do município de Porto Velho são via direta com o Ministério da Saúde, né? Tem muito mais médico, enfim. E mesmo os que são do município têm esse contrato de 40 horas, né? Mas por que estou falando isso? Eu concordo plenamente com você, daria para dobrar os atendimentos. Mas aí em Porto Velho a gente esbarra em uma outra questão. A gente esbarra na estrutura. Então, o que acontece? A equipe que trabalha de manhã e atende uma área de abrangência, por exemplo, da rua da sua casa para a rua de trás, é a equipe A e ela funciona de manhã. Da rua da sua casa para a rua da frente, é a equipe B e funciona à tarde. Então, e aí eu estou falando o que acontece isso. A equipe A atende cerca de 800 famílias, dá mais ou menos 3.000 pessoas. A equipe B atende as mesmas 800 famílias, mais ou menos 3.000 pessoas. E o que acontece? Eu tenho esse território dividido, a estratégia funciona, e às vezes eu não tenho a estrutura, infraestrutura mesmo, predial, de unidade, para ofertar atendimento nos 2 períodos, funcionando as 2 equipes. Tem esse problema também. E a gente precisa refletir muito mais ainda, e vocês estão aqui em formação para fazer e propor essas reflexões. Veja, eu não estou discordando de você, mas eu estou trazendo já uma problemática para você pensar numa solução. Se você fosse secretária de saúde municipal, você não teria estrutura e você teria a maior parte dos seus serviços funcionando às 6 horas corridas, porque não tem ainda estrutura ou mesmo pessoal em relação à carga horária, porque tem enfermeiro que até ganha uma porcentagem a mais para completar as 10 horas. A prefeitura oferece, mas a maioria tem duplo vínculo, então óbvio que não vão aceitar, né? Aí, assim, o que acontece? Se você fosse secretário e tivesse que assumir o município de Porto Velho nessa situação, você acha que só tendo estrutura, ou seja, só construindo unidade e colocando o povo para trabalhar 40 horas, seria suficiente para dobrar o seu número de atendimentos qualitativamente, nem só quantitativamente? Mas por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa refletir. Às vezes, esse olhar de procurar melhores indicadores, trabalhar com qualidade, fazer uma avaliação da atenção primária, olhar, tratar o usuário com dignidade, né? E aí eu falo dignidade, não é o profissional de saúde somente nessa relação, mas com dignidade, lembra da integralidade, olhar esse usuário como um todo, tratar no sentido dele caminhar nessa rede de atenção à saúde, ter seu atendimento e seu problema resolvido, sem necessariamente eu contratar nenhum cidadão ou eu aumentar nenhuma unidade. E aí eu vou responder a você e você já vai pensar que daria. Daria como? A gente vai ver nessa aula aqui algumas nuances, algumas dicas de que o planejamento ele é muito importante para isso, para mudar a realidade da gestão. Por isso que hoje, não vocês que trabalham na área da saúde, que estão aqui assistindo, ou que a aula, ou que estão fazendo uma formação e podem ter essa área como uma área de oferta de emprego, enfim, de oportunidade na região, nos municípios que vocês residem, é muito importante que vocês entendam que a saúde hoje só se faz com dados,
com indicadores e com evidências. Vou dar um exemplo. A atenção primária à saúde, que é responsável, lembra, por cerca de 80% dos cuidados da população em geral, ela trabalhava com poucos indicadores, era geralmente 6. Eu estou falando de mortalidade materno-infantil, de vacinação, indicadores que estão alinhados com a qualidade de vida de maneira geral. Hoje, a atenção primária à saúde, especificamente incluindo saúde bucal, estratégia de saúde da família, que é aquela equipe multidisciplinar, da qual a G... Ai, meu Deus do céu, G, cadê tu? Gessiane falou, é que hoje nós temos no Ministério da Saúde 36 indicadores. E por que o Ministério da Saúde falou assim, vou trabalhar com esses 36 indicadores? Porque realmente eu quero saber se aquele atendimento para aquele usuário está sendo com qualidade. Não mais somente com quantidade. Não é consulta que vale hoje, é consulta, é acompanhamento, é qualidade, está batendo indicador, está batendo meta. Isso, eu estou falando do Ministério da Saúde, via Prontuário Eletrônico do Cidadão, PEC. Todo mundo tem o seu, mesmo que não tenha usado, tem lá o cartão SUS, vocês têm PEC, se for em qualquer unidade, vocês vão ser atendidos. E este prontuário gera o dado automático para o Ministério. Ele puxa o relatório e vai bater lá no município. Município de Porto Velho, por que vocês não elevaram aqui esses indicadores? Por que aqui está tudo ruim em relação à saúde da mulher no município de vocês? Olha, é o seguinte, Porto Velho, não vou fazer o repasse. E isso está pactuado em comissão intergestor tripartite. Foi apresentado esses indicadores. E hoje o Brasil funciona com 36 indicadores para atenção primária à saúde. Então, não há espaço mais para os municípios, para os secretários, para a gestão em saúde, para o planejamento em saúde, trabalhar sem dado e trabalhar sem resultado. E isso reverbera diretamente na qualidade da assistência à população. Então, quando a gente fala indicador, planejamento, instrumentos de gestão, já são usualmente tratados com muito mais carinho. Por que eu falo carinho? Porque as pessoas antes tinham muita repulsa. Sentar para fazer planejamento. Hoje eu acho que a gente faz até planejamento da vida, do dia. Vou planejar aqui, faz uma lista, faz alguma coisa para se organizar. E a saúde tem, olha só, não começou hoje não. Faz 20 anos que a gente fala de consolidação do planejamento no SUS. Para hoje ter esses dados em tempo real, tem indicadores que apresentem qualidades ou não, né, de atendimento, por exemplo. Então, assim, hoje é para vocês refletirem nisso. Não se trabalha mais empiricamente, não se trabalha mais dando tiro no escuro. Hoje os órgãos de controle estão muito mais apurados, né, principalmente com os recursos da área de saúde, tá? Eu estou falando demais, deixa eu voltar para o slide. Mas podem ir falando aí, que eu estou acompanhando. Muito bom, adorei. E quais são as funções das áreas de planejamento no Sistema Único de Saúde? Coordenar os processos de formulação, monitoramento e avaliação dos instrumentos básicos do planejamento no SUS. Promover as demais áreas técnicas de mecanismos, métodos e processos que possam formular, monitorar e avaliar seus instrumentos específicos. Hoje, gente, não tem um secretário municipal ou estadual de saúde. Municipal até tem, porque os municípios são mais capilarizados, né? Mas eu digo com propriedade, que não tem nenhum secretário estadual de saúde que não tenha no seu gabinete 2, 3 telas de monitoramento em tempo real dos indicadores de saúde do estado dele. Não existe. Tem os que tem lá 2, 3 telas dentro do gabinete, tem os que tem da sala de situação, tem os que tem 3, 4 locais só de monitoramento de indicadores diários. Tem secretário que sabe, na ponta do dedo, do lápis, ou falar para vocês quantos leitos tem ou não tem no hospital X ou Y. Tem secretário que consegue monitorar quantos pacientes estão há mais de 15 dias internados sem resolução dos problemas de saúde deles. Então, assim, os dados hoje, eles estão mais tratáveis, estão mais monitoráveis e estão mais alinhados com a gestão. Então,
É possível hoje um gestor do alto escalão ligar para um diretor, ligar e falar: ô fulano, o que está acontecendo na sua unidade? E ter uma resposta muito mais rápida, né, e coesa, porque às vezes é um problema de gestão. Não chegou Ai, tem no almoxarifado, não chegou na unidade? Não tem muito isso? Então, assim, é mais ou menos nesse sentido. E hoje, meu povo, o povo que está ganhando mais dinheiro na área de tecnologia está indo para a saúde com soluções para diminuir esses percalços, esses ruídos do planejamento. Então, assim, você tem habilidade, eu sei que tem gente da TI aqui, tem habilidade com tecnologia, programador, meu amigo, olhe para os problemas de saúde do seu município, pense em estratégias para resolvê-lo, utilizando IA, utilizando, né? Gente, tem secretário de saúde municipal que não sabe nem o que é um Power BI. Para quem não sabe o que é um Power BI, é uma planilha de Excel, só que na Microsoft, que o gráfico que ela te gera um dashboard, um painel. Tem secretário que não sabe nem que dá para fazer isso. E isso não custa R$ 1 a mais para ele. Você consegue fazer isso gratuitamente. Uma pessoa que tem mínimo de habilidade de mexer naquela planilha, ou a pessoa que quer aprender, consegue fazer isso aí olhando tutorial no YouTube. Por que eu estou falando isso? Professora, Oi. Até Excel a gente consegue fazer uma planilha assim, atualizando os dados, mas muitos órgãos não gostam, né, de inovações, não aderem às inovações. É verdade. É verdade, Rui, sua participação foi importante. Olha aí, Iago, um simples dashboard está resolvendo muita coisa, é verdade. Muito bom, Sidney aqui participando, show. Gente, é isso mesmo, Rui. Há muita dificuldade, né? Principalmente humana. Né? As pessoas têm muita resistência à mudança. Mas isso está mudando, Rui. Eu falo com propriedade porque meu Deus, eu não parei para fazer as contas quanto tempo eu me formei. Mas eu já tenho mais de. Acho que vai fazer uns 18 anos, vai fazer uns 20 anos que eu me formei. E eu trabalho no SUS desde que eu me formei. Trabalhei, né? Hoje eu trabalho indiretamente como professora da universidade, fazendo a devolução que a universidade precisa dar para a sociedade. Mas, assim, foram anos de dedicação, foram mais de 15 anos de dedicação ao Sistema Único de Saúde diretamente. Trabalhei na prefeitura aqui de Porto Velho, né, capital de Rondônia. Trabalhei no estado. No estado eu fiquei uns 15 anos. E na prefeitura eu fiquei 3 anos. Que aí eu pedi demissão. Pedi demissão no cargo público para dar aula em uma faculdade particular antes de ir para a universidade. Mas é porque eu sempre gostei também de dar aula, enfim. E aí, por que eu tô falando isso para vocês? Eu digo com propriedade que está mudando, porque eu acompanhei esse processo do Sistema Único de Saúde, inclusive no planejamento, mas propriamente no final aí da minha carreira na Secretaria Estadual de Saúde, da qual eu pude fazer o planejamento estratégico da secretaria. E aí, por que eu tô falando isso para vocês? Gente, hoje você consegue, por exemplo, essa pessoa que é resistente, ela tem um problema para resolver. E às vezes a resistência é preencher a planilha, acha que é um trabalho a mais. E aí, quando ela descobre que é um mundo, né? Porque tem também, Rui, aquelas pessoas assim, que você vai lá, você cativa, você resolve um problema para ela, você apresenta uma solução, e aquela pessoa joga no teu time, e você consegue trazer isso muito bem na gestão. Mas tem uma pessoa que não vale a pena mesmo. E aquelas pessoas que não valem a pena estão se tornando obsoletas. E o próprio sistema de saúde, ou seja, o próprio núcleo que ela trabalha, dá um jeito de empurrar ela para um serviço menorizado. É impressionante. Eu tenho certeza de que o exemplo que eu dei aqui para vocês, muito se aplica na realidade de trabalho de cada um aí. Então, tem aquela pessoa lá no serviço de vocês, que vocês apresentam uma solução, uma ideia nova, uma inovação, e falam, nossa, que legal, vamos fazer. E pode ser um chefe, pode ser um colega de trabalho, mas tem aquela pessoa que você apresenta uma solução, uma inovação, tenta resolver o problema, e ela, isso não vai dar certo. E você percebe que, ao longo do tempo, essas pessoas elas acabam sendo engolidas e menorizadas. Então, assim, dá um jeito de colocar ela, então vai, sei lá, vai arrumar um arquivo. Aí vai fazer uma coisa que ninguém vai precisar dela e que o próprio sistema trabalhe sem necessariamente ter uma energia
né, daquela pessoa ali diariamente, cotidianamente. Então, assim, gente, vocês que estão buscando essa formação diferencial, que estão aqui assistindo às aulas e se formando especialistas em políticas públicas, precisam entender que vocês vão precisar dar essas respostas aos municípios, aos locais em que vocês estão inseridos, e se for no contexto da saúde, em algum momento, precisam entender que não existe mais saúde sem dados, não existe mais saúde sem planejamento. Mesmo que for ali micro na sua unidade, não existe mais isso, não tem mais para onde fugir, gente, não tem. O planejamento no Sistema Único de Saúde, ele é uma realidade. Há quem queira se enganar, dizer que ele não existe, mas vai responder lá na frente, inclusive por omissão. E, gente, o povo tá respondendo, viu? Eu tenho uns amigos que são auditores do Tribunal de Contas e, assim, estão aí, né? Cancela não, como é que é? Notificando os CPFs. Mas, assim, e aí, por que eu tô falando? Ai, meu Deus, a pessoa tá dando esses exemplos, essas sacadas, para vocês entenderem que se eu tenho uma legislação que trabalha planejamento desde 2006 e nós estamos em 2026, passando aí 20 anos dessas legislações, é óbvio que a coisa hoje não tem mais conversa. Então, eu conversei, eu fiz a legislação, eu trouxe arcabouço legal, eu qualifiquei os municípios, os estados, e hoje é só cobrança. E eu estou falando nível central, governo, União. Então, qualquer governo, União, que esteja no Ministério da Saúde vai querer dado, vai querer que o seu indicador de saúde melhore. Não dá mais para colocar embaixo do pano, né? Não dá mais para fazer isso na saúde. Por quê, gente? Porque as pessoas estão conectadas, as pessoas sabem hoje dos seus direitos, a informação está aí. Então, não dá mais para fugir do planejamento. O que dá é para conhecê-lo. Então, é isso. Essas são as funções do planejamento no SUS. E o sistema de planejamento, ele nada mais é do que a articulação das 3 esferas de gestão, definindo objetivos que conferem direcionalidade ao SUS. O sistema, ele fala de sistema e processo, né? E o processo de planejamento, ele é desenvolvido em cada esfera governamental, contemplando peculiaridades, necessidades e realidades regionais. Eu tenho um desafio para vocês no final da aula, que vocês vão pesquisar depois que ela terminar. Eu vou dar aqui, meu Deus, a minha acelerada. Mas vocês vão ver que os planejamentos anuais de saúde são muito diferentes em cada realidade e contexto. Se vocês abrirem um planejamento anual de um estado lá no sul, ele tem um aspecto, no Nordeste outro, no Centro-Oeste outro, no Sudeste outro e aqui no Norte outro. Vocês vão ver que tem metas planejadas que não condizem com a realidade ali de um ou de outro. É totalmente diferente. Por isso que é um sistema, né? Por isso que ele é um processo, porque ele tem que dizer e falar e tratar da realidade daquele município, daquele estado, tá? E por que, então, revalorizar ou valorizar o planejamento no Sistema Único de Saúde? Consolidação da institucionalização do planejamento nos 3 níveis de gestão é aquela máxima, não existe Sistema Único de Saúde sem planejamento. Opção estratégica para o estabelecimento de compromissos com a consolidação do SUS. Eu estou assumindo um compromisso com a sociedade, enquanto gestor estadual, municipal, quando eu apresento meu planejamento anual de saúde. Quando eu estou dizendo que aquela ali é a minha meta para os 4 anos de governo, de gestão. 4 anos não, ele é sempre um ano para frente, tá? O último ano do planejamento é sempre do gestor que vai assumir. Ou seja, nós estamos agora no planejamento de 2024-27, né? Nós estamos em 2026, então esse ano vai haver mudança de governo, e no ano que vem vai ficar um ano com o planejamento do governo anterior. É sempre assim, justamente para quê? Para que não haja quebra total. Sempre a quebra, né? Quebra de quê? Quebra de pensamento, quebra de ações, né? Quebra de, por exemplo, o prefeito que assumiu não é o prefeito que prometeu isso. Mas esse primeiro ano é justamente para isso, para que não ocorra uma queda total, abrupta das ações planejadas. Então, o gestor na saúde sempre fica um ano ainda com o planejamento anterior.
reduzir a dependência da vontade de políticos e gestores, justamente por isso, necessidade de construção de consensos políticos e monitoramento contínuo. Monitoramento contínuo, a gente vai falar também lá na aula síncrona, que vamos tratar também de regulação, enfim. E quais são as aplicações do planejamento na gestão do SUS? Método de formulação de políticas de saúde. O que pode estar planejado? Pode estar planejado no planejamento anual de saúde ou na própria PAS, que é a programação anual de saúde, a elaboração ou implantação de uma linha de cuidado que é de importância extrema para aquele município ou para aquele estado. Exemplo, nós temos várias patologias, várias doenças, né? E qual é o principal foco da PSE? Hiperdia, que é o programa Hiperdia, que trata, né, assiste os pacientes e os usuários com hipertensão arterial, que é pressão alta, e diabetes. Então, eu tenho um grande programa na PS. Eu tenho um grande programa que é a saúde materno-infantil, que é, por exemplo, pré-natal, eu tenho as consultas mínimas, eu tenho a saúde da criança, eu tenho a imunização. Então, para aquele município, o que é mais importante? Aí ele vai criar uma política de saúde específica para aquele caso, para aquela patologia, com a metodologia do planejamento. Então, se ele quer implantar uma linha de cuidado, o que é linha de cuidado, professora? É uma estratégia ampla dentro da rede dele para garantir o acesso daquele usuário, por exemplo, saúde da mulher, aquela gestante, ela vai andar onde na rede do meu município para ser totalmente atendida. E aí ele vai fazer guia, vai fazer... Oi? Desculpa atrapalhar a sua fala. Aí entra a parte da planificação, né? Que as unidades básicas têm as áreas, a microárea, né? E as macroáreas, e ali fazer a estratificação para saber qual as áreas que precisam de uma atenção mais redobrada, né? Na atenção primária, para poder ofertar aos gestores os dados para fazer o planejamento de forma adequada, a assistir quem precisa naquele momento. Muito bom, Maria Rafaela, ela já aqui alinhada. Muito boa a participação, gente. Eu estou adorando essas aulas que vocês estão participando, muito legal. A planificação é uma metodologia criada, se eu não me engano, foi pelo Vilaça, Eugênio Vilaça Mendes, né? Que trata de você otimizar os recursos da atenção primária à saúde, ou seja, fazendo mais com menos ou com a mesma, né? O mesmo financiamento, a mesma mesmo financiamento, os mesmos recursos humanos, enfim, e planejando melhor por meio de uma avaliação criteriosa, ampla, e aí estou falando de evidência científica, das pessoas irem para o território, conhecerem a realidade, planejar em cima da realidade dos territórios, que foi o que a Maria Rafaela trouxe, que é você olhar para as áreas, as microáreas, onde os agentes comunitários de saúde estão lá no território e emergir da realidade esse planejamento. É como se a planificação ela fosse tentar alinhar esse planejamento da base para o topo. Seria isso, tá? Mas é uma metodologia muito utilizada. E aí o que acontece? Pelo Sistema Único de Saúde, ela tem sido feita de muitas frentes, né? As grandes corporações de saúde no Brasil, por exemplo, o ARS, tem a BP, contratam consultores e vão aos municípios mais diversos do Brasil para fazer a planificação dessas unidades, por meio da sua contrapartida, que é não pagamento de impostos, tá, gente? Mas é um recurso muito grande. A gente pensa que eles estão fazendo favor, mas não estão, não. Enfim. Mas as universidades também estão nessa luta, e eu digo isso com propriedade, porque aqui em Porto Velho nós temos a unidade docente assistencial, que é a unidade Três Marias, que a gente está utilizando metodologia similar da planificação, mas com uma robustez própria da universidade. E, literalmente, nós temos uma direção da unidade e uma direção pedagógica, que são duas docentes, inclusive do departamento de enfermagem, que assumem a gestão da unidade
e está funcionando nesse momento como laboratório, podendo ser expandida, mas esse modelo não é exclusividade de Porto Velho nem de Rondônia. Ele existe em Uberlândia, existe no interior de São Paulo, algumas capitais do Nordeste, enfim. É o modelo que a gente está trazendo para, como é que se diz, tornar mais eficaz, eficiente e ter mais qualidade nos indicadores de saúde das unidades. Professora, o planejamento agora é todas as unidades básicas de Porto Velho ser planificada. A gente só tinha 8, né, que era as modelos. Agora o projeto é todas as unidades básicas de Porto Velho ter planificação nelas. Faz muita diferença, né? Assim, Rafa, é muito legal, muito bom. Isso mesmo, continuando aqui. Eita, parei, foi. Tá. Tecnologia de gestão para otimização de recursos. Então, como eu falei para vocês, apresentar soluções, gente, é a melhor sacada. Quem é da área de tecnologia, quem sabe, e não necessariamente quem sabe. Você pode não saber, mas pode ter gente que te apresente os problemas e teste as suas soluções. Já é, assim, é impressionante o quanto de ganho que se possibilita e existe, tá? Estratégia para mudança do modelo de atenção à saúde. Que mudança é essa? Hoje, qual é a principal crítica que a gente faz ao Sistema Único de Saúde? Ele é focado na doença. Quando a gente fala atenção primária, que é as unidades básicas de saúde, elas têm que ter o foco na saúde, né? Na prevenção, na promoção da saúde, não da doença. Então, a gente fala dessa mudança no sentido de avançar nisso e ter aí, por exemplo, indicadores de IDHs de alguns países europeus que trabalham muito com essa questão de promoção, enfim, de qualidade de vida, realmente. Ação comunicativa para o fortalecimento do controle social, maior participação da comunidade, instrumento de regulação, controle e auditoria na produção dos serviços. E quais são esses instrumentos? O principal deles é o plano de saúde. Ele é um instrumento quadrienal, então a cada 4 anos a nova gestão apresenta seu instrumento. Então, lembra que a gente falou que não pode ficar na mão e na decisão dos políticos? Então, o sistema criou instrumentos de planejamento que foram consolidados, como é que se diz? Elaborados em 2006, por meio da portaria 3.085 e 3.223, e em 2013, a portaria 2.135 consolidou esses instrumentos, que é os que a gente vai falar agora e o que eu já venho dando spoiler aí até aqui. E aí, o principal deles é o plano de saúde, que é bem similar a um planejamento estratégico. Ele tem metas bem definidas, a curto, médio e longo prazos. Ele representa a situação de saúde daquele município, daquele estado. O plano de saúde, ele é municipal, estadual, e tem também do Ministério da Saúde, que apresenta, né, o seu plano, mas ele é desenhado, ele é robusto, ele tem lá suas 100 e poucas páginas e várias metas e ações. E dele se extrai o mapa estratégico, que é aquele mapa estratégico que a gente conhece do PES, né, do Planejamento Estratégico. E eu não sei se vocês já tiveram essa aula, mas eu estou falando aqui, e vocês depois, se não tiverem, pergunte do professor que vai dar isso. Mas é exatamente o mapa estratégico desse governo, ou seja, desse município, desse estado, ele define para onde aquele governo quer ir nos próximos 4 anos. É quando ele olha para os indicadores de saúde e diz assim, eu quero melhorar isso, 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 eu quero trabalhar com essas metas ao longo desses 4 anos e apresenta aquele plano anual de saúde como um compromisso para a sociedade, mas está alinhado ao planejamento no SUS. Então, ele é um documento robusto. Se for do estado, do município independente, sempre vai ter mais de 100 páginas, ainda não vi muito enxuto. Um ou outro estado já está apresentando uns modelos mais enxutos, mais atualizados, sabe? Porque esse povo gosta de escrever, mas o povo não gosta de ler, né? Então tem que ir meio a meio. E o mapa estratégico apresentando esse modelo para a sociedade da saúde, que aquela gestão
está assumindo como compromisso para a população de que ela, né, foi eleita. E aí, ele, como eu falei para vocês, ele é quadrienal e ele apresenta objetivos, diretrizes e metas para a política de saúde, sendo a base para a execução e acompanhamento e avaliação sistêmica. Então, é basicamente assim, eu vou olhar o planejamento, 4 anos depois vou olhar o que eu consolidei, o que eu consegui, o que eu estou entregando ou não. Exemplo, no planejamento em saúde, aliás, no plano de saúde, que eu falei que é bem parecido com o estratégico, ele pode colocar lá a construção de um hospital, mas pode ou 2, ou 3, ou 10, ou uma maternidade. Mas ao final daqueles 4 anos, ele pode não entregar nenhum, né? E por isso que eu falo para vocês que tem que ser tão bem planejado, porque ele é um compromisso social, não posso colocar meta que eu não vou cumprir também, né? Tem governo que trabalha com metas muito ousadas e muitos conseguem, mas tem governo que é mais comedido e trabalha com metas que são execuíveis, porque ele vai ser cobrado por aquele plano, inclusive dos órgãos de controle, inclusive da sociedade, obviamente. Então, a gente tem que pensar nisso quando ou vocês forem, né, trabalhar com a questão do planejamento em específico nesse sentido. O plano de saúde é esse plano mais robusto. Ele é baseado em quê, professora? O gestor acabou de assumir, ele vai fazer o plano dele para os 4 anos de governo lá, tal. Ele vai fazer o plano. E aí, professora? Ele vai tirar da onde? Da cabeça dele? Claro que não, meu povo. E para isso eu tenho o quê? Um outro instrumento, que é o relatório anual de gestão, o RAG, o tal do RAG, né? E ele traz o quê? Os dados dos indicadores de saúde. Ele também. Se o plano tem 100 metas, o RAG tem 100 páginas, o RAG tem 200 páginas. Porque é o relatório de todos os indicadores de saúde daquele município, gente. Todas as doenças, todas as questões de importância epidemiológica, tudo que for de ruim, de bom, vai estar lá no RAG. Que é esse produto que também se apresenta para a sociedade, para os órgãos de controle e para a sociedade por meio dos conselhos de saúde. E aí os conselhos que têm esse poder de deliberar também, eles vão dizer se aprovam ou não as contas daquela gestão, porque devido à apresentação do RAG, se foi positiva ou negativa, se compreende adequadamente e se estava alinhado ao planejamento. Olha, você colocou aqui a meta de construir 4 hospitais. Não construiu nenhum. Não está alinhado. Então, por que você planejou isso? Não pode ser assim na saúde. Não dá para você planejar metas aleatórias ou mesmo não tirar de fontes, né? Que são o RAG e os indicadores de saúde. Então, o plano de saúde é esse documento mais importante, tá? Ele tem objetivos, diretrizes e metas bem definidas e é o documento que extrai o mapa estratégico desse município, desse estado. E aí, complementarmente ao plano anual de saúde, eu tenho a programação anual de saúde. Ao plano de saúde, eu falei anual, né? Complementarmente ao plano de saúde, que é esse planejamento parecido com o estratégico, eu tenho a programação anual de saúde, que é o quê? Eu vou destrinchar aqueles objetivos, diretrizes e metas que estão lá naquele meu plano gigantesco em atividades, ações anuais. Exemplo, professora, eu não prometi lá para vocês que eu ia entregar 4 hospitais? Então, eu vou entregar um em 2026, um em 2027, um em 2028 e um em 2029. Se eu fosse fazer o planejamento, eu colocaria para construir um hospital por ano. E ele onde que vai estar esse dado, professora? Na programação anual de saúde. Ela que anualmente vai programar, então esse ano eu vou construir esse hospital, esse ano outro, vai estar destrinchado. Ela faz o que então, professora? Ela operacionaliza, ou seja, dá visão, a gente consegue enxergar a paz, aquelas metas lá que parecem intangíveis na paz, então ela vai operacionalizar essas metas desse plano, detalhando as ações, as metas, os recursos anuais que serão disponibilizados com os indicadores de avaliação. Então, na programação anual de saúde, eu tenho os indicadores anuais. Se eu vou construir 4 hospitais por ano, qual é o meu indicador? É um número absoluto. Eu tenho que construir um hospital por ano, é o número 1. Então, se eu não construir, eu vou ter 0. Então, aquele meu indicador falhou. Mas eu posso ter isso, por exemplo, se aquele município, aquele estado colocou como meta a redução de doenças diarreicas na primeira infância. Então, eu vou trabalhar para que as crianças de 0 a 2 anos não tenham diarreia no meu município.
ele tem quantas? Ele parte de um número, não é à toa. Aí eu tenho 100 crianças com diarreia em 2025. Então, eu vou colocar lá na minha programação, lá no meu planejamento, que eu quero lá no meu plano de saúde. Eu vou chamar assim para ficar mais fácil. Plano estadual de saúde ou plano municipal de saúde. Lá no meu plano municipal de saúde, eu vou colocar que eu quero reduzir de 100 para 20 o número de crianças ou quero zerar, não qualquer eu quero zerar, melhor, sou audaciosa, eu quero zerar. Então, eu quero sair de 100 para 0 crianças com diarreia na primeira infância. Ótimo. Eu vou colocar lá no meu plano municipal de saúde que a minha meta é zerar as doenças diarreicas. E eu vou colocar na minha programação o seguinte: no primeiro ano eu quero reduzir 25%, no segundo ano 25%, no terceiro ano 25%, no quarto ano 25%. E eu vou acompanhar isso anualmente ou semestralmente. Mas já há um acompanhamento que a gente chama, que é um novo instrumento de gestão, que eu também trouxe aqui, que é o relatório quadrimestral, tá? O RDQA, relatório quadrimestral, que verifica essa situação a cada 4 meses, né? E aí ele vai lá e vai te apresentar se esses dados estão caminhando ou não. Por quê? Porque se eu for gerar um indicador anual, não dá tempo de eu rever, ou o gestor ir lá cobrar, ou eu estar revendo meta, eu estar alinhando, eu estar chamando as áreas responsáveis para discutir. Então, por isso eu apresento esses relatórios quadrimestrais, que vão compor o RAG lá no final, mas vão te dar ali, enquanto gestor, uma visão melhor daquela meta que tu quer bater. Então, o gestor colocou lá, eu vou colocar 25%. Mas eu vi aqui nos primeiros 4 meses que eu fiz o monitoramento, puxei os dados do sistema lá do PEC, vi que apareceu que está dando 60%. Não estou batendo essa meta. Aí ele, então, vai chamar lá a área, ou o gestor, ou a área do planejamento, às vezes a área do planejamento. Aí vai chamar quem? Vai chamar a responsável pela atenção básica. Aí vai chamar lá o responsável ou responsável. Fulana, olha aqui, a gente está com a meta de 25% e está em 60%. Como que a gente faz? Ela, não, estou trabalhando, vou trabalhar com capacitação, estou levando as equipes agora para capacitar, eu estou trabalhando com a Secretaria Municipal de Meio Ambiente para reduzir esgoto a céu aberto, a gente trabalhando com projeto de saneamento básico, não sei o que estão fazendo, só que tem que trabalhar para chegar lá em 25%. E isso está onde? Isso está na programação anual de saúde. Até aqui tudo bem? E Sim. aí, ótimo, obrigada. E aí o outro recurso de instrumento é exatamente o que eu falei. O relatório anual de gestão, que é esse instrumento que apresenta os resultados alcançados com base nos indicadores definidos, orientando eventuais redirecionamentos quando necessário. Então, eu tenho o relatório anual de gestão como essa consolidação anual dessas metas, e com ele eu discuto se as metas futuras estão ok ou se eu repactuo. Dentro da própria programação anual de saúde, eu posso repensar ou rever ou ver alguma coisa, né, que vai estar ali alinhado ou não ao que você programou ou que não programou. Princípios fundamentais do planejamento no Sistema Único de Saúde. Adoção das necessidades de saúde da população como critério de planejamento. Eu não posso planejar não olhando para os meus indicadores, não olhando para a situação de saúde da minha população. Eu não posso dizer, por exemplo, enquanto gestora do Sistema Único de Saúde, que eu vou fazer 4 hospitais, sendo que a minha população precisa de unidade básica. Eu, como gestora do município, gente, vocês preferem, porque todo mundo prefere hospital, né? Mas que nem resolve, só resolve os casos agudos, não resolve as causas das doenças, só resolve os sintomas. Entendam. E aí, eu vou fazer uma análise de indicadores e vou falar assim, não, eu sou a secretária, a prefeita ou prefeito, eu quero dar 4 hospitais para a minha população. Aí tu vai olhar teus indicadores, tá batendo lá, o número de leitos é o segundo melhor da região norte por habitante. Você vai construir um hospital? Não vai. Você precisa de quê? Precisa de unidade, precisa de duplicar o número de equipes de saúde da família, aumentar a cobertura de saúde da família, que está em 60% para 100%. Então, você vai trabalhar os seus recursos, adotar suas medidas baseadas nesses indicadores
como um critério do que realmente a população está precisando. Revisão e integração dos instrumentos de planejamento em todas as esferas. Então, todo mundo olha de todo mundo. Os municípios, quando vão planejar, precisam olhar para os seus estados também, e principalmente os indicadores. Institucionalização do planejamento como instrumento de gestão, incluindo monitoramento e avaliação. Se eu faço um planejamento maravilhoso, olho as metas, elas estão alinhadas às necessidades de saúde da minha população, e não monitoro, você não fez nada. Você não fez nada. Indicador é para estar monitorando. Não é para criar e não deixar lá, tem que olhar. E cooperação entre as 3 esferas para fortalecer o planejamento. E qual o objetivo geral do planejamento em saúde, no Sistema Único de Saúde? Coordenar o processo de planejamento no SUS, considerando as diversidades para contribuir com a consolidação, a resolubilidade e a qualidade da gestão e atenção à saúde. Então, é coordenar, gerenciar esse planejamento, né? E com isso eu contribuir, de fato, para a redução de índices alarmantes de saúde, por exemplo. E quais são os específicos? Formular propostas e pactuar diretrizes gerais para o planejamento, já falamos disso. Propor metodologias e modelos de instrumentos básicos de planejamento, monitoramento e avaliação. Acabamos de falar. Eu tenho um sistema que vai planejar, eu tenho um sistema que vai monitorar anualmente, quadrimestralmente, e eu tenho ali que vai fazer avaliação final do ano, e isso é um sistema com instrumentos robustos que geram dados, e eu consigo formular e reformular minhas metas e o meu percurso para atingir as metas que eu pensei para 4 anos, por exemplo. Apoiar a implementação de instrumentos permanentes de planejamento para as 3 esferas de gestão. Apoiar a implementação do processo permanente e sistemático de planejamento. Promover a institucionalização e o fortalecimento das áreas de planejamento. Muito não, vamos colocar aí uns 2, 3 anos, as áreas dos municípios não se tinha... Não, 2 não, vamos colocar mais. Acho que ainda tem município por aí que não tem a área de planejamento bem definida dentro da sua Secretaria Municipal de Saúde. E se ele não tem isso muito bem definido, ele peca muito. Ele apanha muito dos órgãos de controle e da sociedade, porque ele não vai conseguir entregar o que ele pensou, o que ele planejou, o que ele prometeu. Por isso que a gente precisa ter muito bem definido os setores de planejamento. Eles conversam com todos os outros setores. Apoiar a participação da avaliação periódica da situação de saúde e do funcionamento do SUS, implementar e difundir uma cultura de planejamento que integre e qualifique as ações do SUS, promover educação permanente em planejamento para profissionais. Gente, quando vocês forem, e se forem trabalhar com planejamento no Sistema Único de Saúde, façam educação permanente com os servidores da gestão, explicando o que é planejamento, para que ele serve. Faz uma diferença enorme. Promover a eficiência dos processos de planejamento e a eficácia dos resultados. Incentivar a participação social como elemento essencial do planejamento. Promover a análise e a formulação de propostas para adequar o arcabouço legal. E implementar uma rede de cooperação entre entes federados para o compartilhamento dessas informações. Então, gente, não é que nada se cria, tudo se copia. É que você tem uma realidade para suprir, né, as necessidades de saúde dessa tua população. Mas você pode olhar para modelos de metas de planejamento e olhar outros planejamentos de municípios e estados que estão mais avançados e ir lá, sim, na fonte, copiar, que não é o correto, mas seria adequar à sua realidade. Mas você olhar aquela metodologia, o que eles usaram de diferente, e óbvio, a sua realidade é só sua, ninguém copia. Identificar, sistematizar e divulgar informações e resultados de experiência em planejamento. Quando você fala do que você está fazendo, apresenta, mostra, aquela máxima de quem não é visto não é lembrado, também se aplica ao planejamento. Fomentar e promover a intersetorialidade no processo de planejamento do SUS. Promover a integração do ciclo de planejamento e gestão no SUS. Monitorar, avaliar e manter atualizado o processo de planejamento e ações, divulgando os resultados. Acabamos de falar disso. Você precisa divulgar o que você está fazendo. Promover adequação, integração e compatibilização
entre instrumentos de planejamento no SUS. Muito importante esse item. Se os teus instrumentos, se o teu plano de saúde, municipal ou estadual, não conversa com a PAS, que não está conversando com os indicadores dos relatórios, sejam eles anuais ou quadrimestrais, se esses instrumentos não estão conversando, você está fazendo errado. Eles precisam se interligar. Promover adequação, integração. Já falei isso. Promover a discussão visando o estabelecimento de política de informação em saúde. Promover a discussão e a inclusão do planejamento em planos de carreira e salários. Se eu tenho setor específico de planejamento, com bons salários, as melhores pessoas vão querer trabalhar lá. Então, isso precisa também estar muito definido. Algumas secretarias de saúde já têm feito concursos específicos para as áreas de planejamento e gestão de saúde, tá? Para aumentar, né, e ser um atrativo. E aí, como eu falei para vocês, essa portaria aqui, ela sai em 2006, mas eu deixei ela para vocês entenderem que ela foi revogada junto com a também 3.223 de 2006, foram revogadas e consolidadas em uma única, e o material a DARC já colocou lá para vocês. Todo mundo tem essa leitura obrigatória, de ir lá e ler a portaria atual de planejamento no SUS. É pequenininha, gente, não dá nem trabalho. Em vez de olhar o Instagram, de olhar não sei o que é fofoca, o BBB, não sei o que, o caos da guerra, peguem aí um tempinho e leiam lá, que é uma leitura que vale muito a pena, tá? Mas esse instrumento, ele surge, então, lá em 2006, que já fala do plano de saúde e suas programações anuais, o relatório de gestão e de que eles devem estar alinhados, muito importante aqui, ao plano plurianual. O que é o plano plurianual, professora? Ele não é uma exclusividade da saúde, ele está em todas as áreas da esfera administrativa, muitas secretarias, enfim, ele é muito conhecido, mas ele geralmente é um plano de governo. É quando a gestão te diz quanto que você pode gastar por ano. E daquele plano plurianual que tem que estar alinhado com as leis orçamentárias, né, com as diretrizes orçamentárias e a LOA do estado e do município, porque eu não posso passar do meu teto de gastos. Então, não posso falar que eu vou fazer 4 hospitais se eu tenho dinheiro para construir um. É mais ou menos nesse sentido. E esses também são instrumentos que abraçam o planejamento em saúde. E aqui eu trouxe para vocês entenderem essa máxima do Plano Estadual de Saúde. E por que ele é tão importante? Porque ele ajuda também a definir metas e estratégias para os municípios. Então, o Plano Estadual de Saúde, ele apresenta as intenções e os resultados quadrienais em objetivo, diretrizes e metas, sendo a base referencial para a execução e acompanhamento e avaliação da gestão do sistema de saúde estadual, contemplando todas as áreas de gestão. Aí aqui, ó, a portaria que fala, nova hoje, do planejamento em saúde, no Sistema Único de Saúde, é essa aqui, 2135 de 2013. Nela, a gente vai falar, então, aqui das necessidades de elaboração. O que eu preciso para elaborar o Plano Estadual de Saúde, que está alinhado também? Por que o Plano Estadual de Saúde é diferente? Ele tem lá na lei 2 ou 3 caputs a mais, 2 ou 3 artigos a mais, e o Plano Municipal e Estadual ali, eles são bem parecidos, tá? Identificar problemas e situações que requerem soluções, identificar os fatores que determinam a situação ou determinam situações insatisfatórias, estabelecer as linhas a serem seguidas para solucionar os problemas de saúde daquele estado, definir procedimentos de monitoramento e avaliação para verificar adequação e resultados, utilizar os instrumentos pactuados, como os planos de saúde anteriores, os relatórios anuais de gestão, entre outros. É muito importante também, quando o gestor inicia nessa fase, né, de pegar uma secretaria municipal ou estadual de saúde para trabalhar, ele precisa olhar o plano anual anterior e o plano de saúde anterior, né, para ver que metas foram cumpridas ou foram pensadas pela gestão anterior, porque muita coisa a gente consegue traçar nova rota ou até aproveitar, tá? O que condiciona e orienta, então, a essa formulação desse planejamento estadual ou municipal de saúde? Análise situacional, ou seja, eu preciso identificar os problemas de saúde do meu município e do meu estado, priorizando o que tem maior impacto. Basicamente é o seguinte,
onde que eu vou salvar mais pessoas? Onde que eu vou melhorar os índices de saúde do meu município? É lá que eu tenho que focar. Mas para isso eu preciso olhar os meus indicadores de saúde. Por exemplo, se o município está tendo surto, vou dar aqui o exemplo de sarampo, né? A gente tem um caso ou outro, porque foi uma doença que já foi erradicada no Brasil. Mas está tendo um surto lá de sarampo no seu município. Tá lá o indicador, tô te mostrando isso. Você não vai fazer nada, nenhuma campanha com seus munícipes para garantir pelo menos que as pessoas voltem a tomar vacina. É mais ou menos essa situação. Eu vou olhar a situação, o que vai gerar mais impacto? Vai gerar mais impacto eu fazer uma campanha educativa que vai ter um custo baixo do que internar lá 15 pessoas que sejam com sarampo na rede municipal. Então, é nessa perspectiva que a gente faz essa análise situacional ou diagnóstico situacional. Formulação de objetivo, diretrizes e metas. O Plano Estadual de Saúde ele tem isso muito bem definido, os municipais também. E orientações para análise situacional. O que a gente tem de insight? Eu tenho que olhar as condições de saúde da população, os determinantes e os condicionantes, né, que são os determinantes e condicionantes, que é aquilo que fala da qualidade de vida da população. E pensar nisso num quesito de gestão em saúde. Eu tenho que olhar para isso, quando eu falo de planejamento, com um olhar de tentar resolver, de pensar diferente, de olhar para frente. E como que eu faço? Então, vou tentar destrinchar isso aqui, essa análise situacional. Eu vou identificar esses problemas e vou priorizar quais são as medidas que eu vou adotar, né? Um problema é uma situação que afasta negativamente de um estado desejado. Se eu tenho um problema de saúde grave, uma situação de saúde grave no meu município, no meu estado, se eu não trabalho nela, se eu não mitigo ela, não faço metas, isso vai se agravar. Na saúde, isso só piora, né? Então, por isso que a gente precisa priorizar os problemas, né? Quando a gente fala de condições de saúde, a gente tem que olhar também o perfil demográfico, o perfil socioeconômico, o perfil epidemiológico, para que eu entenda quais são os contextos que a minha população vive, quais são as reais necessidades. Exemplo, o perfil demográfico. Vou dar um exemplo aqui de um estado que fez uma transição demográfica importante, Roraima. Então, veio muito migrante, né, da Venezuela, tem população muito específica de povos indígenas e da floresta. É nossa realidade aqui também. Então, a gente pensa nisso quando a gente vai pensar nesse perfil. Socioeconômico, como é que é o indicador social? Porque eu não posso pensar na saúde, eu não posso falar assim para a pessoa: ei, pessoa, toma aqui esse remédio, vai se tratar. Pessoa, tem um índice socioeconômico baixo, qual tem a vulnerabilidade social alta, o que significa não tem acesso a saneamento básico, nem tem maior risco de doenças, tem maior vulnerabilidade social, e isso impacta diretamente, de maneira negativa, nos índices e indicadores de saúde. E o epidemiológico são as doenças em si. Quais são as doenças mais prevalentes? Qual é o que está mais matando a minha população? É nisso que eu vou focar e priorizar meu planejamento. Para fazer análise socioeconômica, razão de renda, taxa de desemprego, nível de escolaridade, taxa de analfabetismo e o IDH são dados que você pode acessar quando for fazer o planejamento. E o epidemiológico, acabei de falar, mortalidade, morbidade, identificação de grupos vulneráveis, população indígena, quilombola, acabei de falar isso também. E você já tem acesso a essa apresentação. Vertentes da análise situacional em saúde. Quando eu for fazer o planejamento, eu tenho que olhar também para a minha vigilância em saúde ambiental, olhar os indicadores de atenção primária à saúde, olhar os indicadores da atenção especializada, que são essas clínicas, lembra lá a média complexidade? Tenho que olhar assistência hospitalar, como é que está no meu município? Meu município não tem hospital. Tá, mas tem algum meio de nível terciário de saúde? Se for um município muito pequeno, pode não ter, né? Ele pode referenciar. Mas se for um município grande, por exemplo, Ariquemes, aqui no estado é um município que é 3 horas da capital, mas já tem muitos dispositivos, tem o hospital municipal de saúde, é uma atenção que eu também preciso olhar para pensar nos meus indicadores. As assistências de urgência e emergência, UPA, SAMU, e assistência farmacêutica, porque farmacêutica também entra atenção especializada, que é muito recurso, né? Os municípios e o estado, principalmente, que assume atenção especializada, também precisa olhar com carinho para esse indicador. E aí a Programação Anual de Saúde, que também está posta na portaria 2135, a gente já falou bastante dela, mas ela é esse instrumento, né, de gestão e que garante aí anualmente o acompanhamento dos dados.
Os elementos essenciais, a definição das ações anuais para que se alcance os objetivos, estabelecimento de metas bem definidas para cada ação, identificação dos indicadores para poder monitorar e definição dos recursos necessários. Vai ter meta que você vai colocar na PAS, na programação anual, que nem tem recurso. Você não precisa necessariamente ter metas que você vai gastar dinheiro, né? Geralmente tem. Mas pode ser que tenha metas que não tenham, não envolvam necessariamente recursos. Ou que eu tenha um recurso, né, limitado, e aí eu consigo olhar na PAS e planejar adequadamente o que cada um, né? Por exemplo, se você pedir para todas as áreas do município, todas as unidades agora vão planejar, todos os hospitais vão planejar, compra, material, aquisição, insumo, pode pedir o que você quiser, coloca aí na sua PAS. Ele vai colocar uma lista lá. E o gestor vai fazer esse filtro, vai falar, olha, para isso eu não tenho dinheiro, mas para isso eu tenho, para aquilo eu não tenho. E aí olha lá o indicador de saúde, para isso que é mais importante, eu tenho que investir nas diálises, na hemodiálise, porque está morrendo muito paciente renal crônico, dependente das máquinas de diálise, eu não tenho no meu município, então vamos investir nisso. Não sei, quem vai definir são seus indicadores e a PAS vai te garantir essa linha. Congrega também de forma sistematizada outras programações de cada esfera de gestão. Falamos do planejamento plurianual, que é, né, da gestão governamental, se fosse no Estado, o governo do Estado, no município, a prefeitura, tá? Então, seu horizonte temporal, ele coincide com o exercício e também está baseado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, na LOA. O relatório anual de gestão, esse instrumento que a gente já conversou e também vai conseguir direcionar, né, ou redirecionar as metas do planejamento. Ele é baseado nos indicadores que foram definidos também na programação, mas baseados também nos indicadores de saúde. Ele tem que ter os resultados dessa apuração, fazer a análise da execução. As metas que você planejou foi executada? Sim. Não foi. Por quê? Justifica. Tem que justificar no relatório meta que não foi alcançada. Porque como que eu vou colocar meta? Vou dobrar ela depois, vou colocar ela de novo, vou pensar ela daqui a 4 anos, enfim. Isso precisa estar estruturado no relatório. Análise do que foi programado e do que foi executado. É também possível fazer análise orçamentária e financeira do que se pensou e planejou. Porque pode ser, por exemplo, que tenha planejado construir um hospital no seu município. Tinha recurso? Tinha. Aconteceu uma catástrofe ambiental. Um rio transbordou. Tenho condições de construir um hospital? Não mais. O recurso foi destinado para outra finalidade. Eu posso justificar isso no meu relatório, tá? E revisão também da programação, como eu falei, eu tenho que colocar as recomendações que foram julgadas necessárias e não foram atendidas e por que elas não foram atendidas ou foram reprogramadas. Isso tudo tem que estar no relatório. E ele também tem a função de ser um instrumento do controle social e de auditoria, né? Depois ele é apresentado como finalização daquela gestão e aprovação, inclusive, de contas. Ele é apreciado no conselho e ele é insumo básico também para as ações que estão lá no plano de saúde. E você vai olhar assim, planejei, executei, planejei, não executei. E por que eu não executei e onde eu posso, né, pensar, ou, por exemplo, ir lá no meu prefeito e dizer, olha, prefeito, foi planejado isso, 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 bonitinho, só foi executado isso, porque a gente não tinha recurso para aquilo e eu estou aqui pedindo mais recurso. Porque o teu prefeito também vai trabalhar com dados. Porque a secretaria que mais vai dinheiro é para a saúde. Uma das mais, né? Vamos colocar mais, eu estou falando dos municípios, mas a educação é sempre a prioridade, mas eu vou lá com dado dizer para o meu prefeito, para o meu governador, que eu preciso de dinheiro e por quê. A avaliação ela visa subsidiar, então, essa elaboração de um novo plano, corrigir se eu tiver alguns desafios que foram aí encontrados, né? Envolve análise qualitativa, quantitativa e um processo geral de desenvolvimento do plano. Aqui fiz só um apanhado das legislações que passaram, que existem, e o que foi revogado, tá? Para vocês terem aí noção e conhecerem. Também aqui, a gente já falou. E aí eu queria apresentar para vocês... professora, estou com curiosidade, quero conhecer mais sobre os instrumentos de planejamento do SUS. Vocês vão lá na página do Ministério da Saúde, coloca assim, ó, instrumentos de planejamento do SUS. Vocês vão achar isso aqui e vão acessar o Plano Nacional de Saúde. Pode olhar as metas que o governo federal planejou.
a programação anual de saúde, o relatório quadrimestral de prestação de contas, o relatório anual de gestão. É bem legal, bem interativo. E não só lá, né? Aqui é a portaria que eu trouxe para vocês não esquecerem de ler, está lá disponível, por favor, façam a leitura. E aqui eu coloquei um link. Vocês estão vendo aqui a página do governo do estado de Rondônia. Eu fiz esse exercício porque eu sou daqui de Rondônia. Quem não é, eu sei que o Rui é de Cuiabá, Cuiabá, né, Mato Grosso. Sei que tem outras pessoas, Mato Grosso do Sul, não sei também, vê aí. Eu acho que era isso, né? Era de Cuiabá, ele falou Cuiabá, se eu não me engano. Mas tem outros. Isso, Cuiabá. Eu lembrei. Então, Mato Grosso, tá? A professora não faltou na aula de geografia. Aí, Rui, de outro estado, você também que é de outro estado ou de outro município, né? Mas eu trouxe aqui um exemplo do estado de Rondônia. Então, vocês vão clicar quando entrarem lá no site do governo do estado de Rondônia, da Secretaria Estadual de Saúde. Aqui no caso é COTEC, que é Coordenadoria Técnica, Instrumentos de Gestão. Eu cliquei aqui, tá? E aí está aqui Instrumentos de Gestão. O Plano Estadual de Saúde, aí tem aqui de 2024 e 2027, o de 2020 e 2023, Plano Estadual da Rede de Urgência, Plano Estadual de Saúde revisado, aí aqui da Rede Aline de Rondônia, Programação Anual de Saúde e Paz, toda a Programação Anual de Saúde, o mapa estratégico. Eu vou abrir aqui para vocês verem o mapa estratégico, tá? Esse aqui é o mapa estratégico da Secretaria Estadual de Saúde de Rondônia, bem bonitinho, né? Aí tem aqui a missão, visão e valores. Lembra que eu falei que é bem alinhado ao planejamento estratégico? Parece muito, tá? Aí aqui os resultados para a sociedade, os processos, a gestão e regionalização e aqui o financeiro. Tá? Então, por exemplo, aqui um resultado para a sociedade. Reduzir o número de óbitos de crianças de 1 a 5 anos por causas evitáveis. Essa aqui é a minha meta global. Aí lá na paz eu vou destrinchar isso e redefinir. E aí o exercício que eu queria que vocês fizessem era que entrasse nos sites das próprias secretarias de saúde dos municípios e estados de vocês e que procurassem os planejamentos municipais, estaduais de saúde, para ler, olhar os mapas, sentirem assim curiosos, olhar quem se sentir mais curioso, pega o planejamento e olha a paz, porque tem que estar disponível, porque a transparência é uma prerrogativa para esses planejamentos, tá? O Caio colocou aqui da Semusa de Porto Velho, de Guajará-Mirim já foi detectado uma MPOC, serve esse caso. Eita, peraí, deixa eu ver aqui. Falei a verdade, mas eu falando, depende de incentivar. Agora eu vou olhar aqui o chat para tentar interagir um pouco com vocês. Quem quiser falar alguma coisa, a gente já encerrou a nossa apresentação de hoje. O Caio colocou aqui um negócio de Power BI. Aqui tem várias ferramentas em conjunto com a saúde, trabalhando na regulação do SUS. Muito legal, Caio. Muito bom. Agora, o que é mais? Entristece ver a CESAR usando os PUB ainda. É difícil. O sistema é bem arcaico. É um sistema público, né? Gratuito. E não por isso, mas... Aqui, ó, o Gustavo fez uma pergunta legal. Tanto o RAG quanto o Plano Municipal de Saúde devem ser publicados no portal Transparência? Não necessariamente no portal Transparência, Gustavo. Eles devem estar publicados, tá? Se o município não tem isso dentro da Secretaria Municipal de Saúde dele lá no site, ou não está atualizado, aí, inclusive, é passível de denúncia nos órgãos de controle, tá? Tem alguns que estão no portal Transparência também, mas é ideal que seja publicado, onde não tem problema, tá? Onde vemos esse relatório de indicadores quadrimestral? Também nesses sites tem que ter, tá? Eles são apresentados obrigatoriamente para os conselhos e, no caso dos estados, tem inclusive sabatina nas assembleias legislativas para apresentação dos RAGs. Tem leis estaduais que tratam disso também. Peraí, tá perto. As prestações de contas são quadrimestrais da Câmara Municipal? Isso. Como eu falei, Sidney, também tem município que obriga a passar na Câmara quadrimestralmente, tá? Na nova legislação... Professora. Oi, Gustavo.
Deixa eu só fazer uma observação. Acho que a lei de responsabilidade fiscal também exige a prestação de contas quadrimestral da saúde, enfim. É isso, Gustavo. Exige esse relatório a cada 4 meses e essa prestação anual. E é isso. Aí vai na Câmara ou nas assembleias. Mas, para além disso, existem legislações estaduais e municipais que obrigam mesmo o gestor, porque assim, o gestor tem que ir. Se ele não vai, ele não é, como é que eu posso dizer, necessariamente ele vai ser preso, responder assim. Ele vai responder, né? Mas se ele não for, necessariamente não faz diferença. Mas tem leis mais rigorosas, inclusive da prestação de contas, que ele tem que mandar alguém para, pelo menos, apresentar os relatórios. Isso, aí vai passar batina, aquele caos. Além do que tem que preencher os CIOPs, né? E aí a gente está falando de recurso, dinheiro. Se não colocar lá que apresentou, uma hora vai travar o sistema, né? Uma hora vai deixar de entrar o dinheiro. Aí vamos ver o que aconteceu. Exatamente. Ainda tem a questão do financiamento, Gustavo. Isso. Ele é obrigado a fazer o preenchimento das respostas e hoje o sistema é bem robusto, né? Do relatório. Gente, só para vocês entenderem o que o Gustavo está falando aqui. Tem a questão financeira. Se rola dinheiro, obviamente vai ter mais controle. E o que acontece? Hoje, os sistemas, por exemplo, o sistema de preenchimento de relatório quadrimestral, ele é direto para o Sistema Único de Saúde. E toda essa questão do financiamento conversa com esse sistema. Se o setor de planejamento não responde ao sistema, uma hora ele trava, uma hora ele deixa de receber. Exatamente. Verdade, Caio, tem isso. Participei de algumas sessões, normalmente só vereadores, o pessoal que vai. É isso. Professora? Oi, Sidney. É o Sidney. Professora, eu sou leigo no assunto. Achei fantástico, é fantástico tudo, as estratégias lógicas que são colocadas. Quando a senhora fala que hoje nós temos indicadores e dados, isso quer dizer que não dá para burlar, não tem como você, quando você trabalha com números, dados, não tem como você conseguir manipular algum tipo de, vamos dizer, de informação. E como a gente está vendo esse portal Transparência, as apresentações quadrimestrais, eu coloquei que na Câmara Municipal tem pouca participação da comunidade, e às vezes até dos edis, né? Só vai mesmo o técnico da secretaria, o técnico responsável, isso daí eu via muito quando eu fui da Secretaria de Planejamento, só ia o secretário fazer a apresentação quadrimestral e só tinha aquela comissão, 4, 5 vereadores, não estavam total, e poucas pessoas. Mesmo com tudo isso, professora, eu vi a senhora na sua aula síncrona falando que a senhora gosta muito da saúde da família, ou na aula síncrona da... Como é que a gente pode chamar? Na saúde básica, não é isso? A senhora disse que dá muita importância. E nós temos muita dificuldade com os distritos, com a área rural, né? E esses pontos, esses levantamentos, esses indicadores também mostram essas situações, tanto, por exemplo, nas áreas ribeirinhas, nos distritos, né? E outra, a questão que movimentou, acho que o estado de Rondônia, acho que faz 10 ou mais de 10 anos, a construção de um hospital municipal, né? Isso deve ter sido projeto de um plano de saúde, né? Com certeza. Por que não se constitui? Eita, Sidney, você trouxe aí muita coisa, né? Muita coisa, foram tantas coisas. E eu não sou da área, desculpa, tá, professora, se falei besteira, e aos colegas, que tem gente... De forma alguma. E pelo contrário, eu estou muito feliz, porque vocês estão muito participativos. Aqui eu estou tentando acompanhar o chat, eu não estou nem conseguindo. Muito bom. Eu não sei nem quantas pessoas... deixa eu ver aqui, participantes. Quantos participantes tem que dar aqui no... legal, 41. Achei ótimo, vocês estão bem ativos aqui no chat e participando e falando também.
Estou vendo que tem muita gente que tem experiência na área da saúde, também fiquei bem feliz de poder né, atingir esse público. E mesmo sim. Agregados também, né, Pra? E agregados. E agregados. Da área e agregados. Exato, não, muita gente bacana, estou gostando da interação. E olha, o Sidney, que não é da área, apesar de não ser da área, já deu para perceber que ele está entusiasmado, já viu que existem, né? Mecanismos de controle, fiscalização, monitoramento desses dados, sim. Mas, Sidney, e assim, infelizmente, ainda é possível haver desvios, haver subfinanciamento em algumas áreas, haver dificuldades de implementar estratégias que realmente façam diferença na vida das pessoas. E, infelizmente, isso depende das nossas escolhas, né? Porque somos nós que colocamos os gestores lá a cada 4 anos, e isso é reflexo, né, de um desmantelo. E aí, gente, quando eu falo que a gente tem que defender o SUS, eu não preciso falar isso para ninguém, eu acho que ficou bem claro que ele surgiu desse movimento social. A gente só tem o SUS hoje porque muitas pessoas lá atrás brigaram para a gente ter esse sistema do jeito que a gente conhece, e estiveram lá nas câmaras municipais, nas assembleias, cobrando dos seus representantes. E hoje a gente se distancia muito disso, né? Mas há um projeto, Sidney, e eu não sou eu que estou falando, tem até estudo que já fala sobre isso. Eu digo assim, é um projeto de desmantelar o Sistema Único de Saúde para o fortalecimento do empresariado. Então, toda vez que eu digo que o SUS não dá certo, que eu não valorizo a gestão do SUS, que eu não trabalho, que o SUS é ruim, que alguém fala que o SUS é ruim, que não funciona, são meios desses gestores que não têm responsabilidade com a população e com o sistema, de ir lá contratar, terceirizar de maneira irregular e falha. Tem mecanismos até mais interessantes para isso. A exemplo da parceria público-privada, que tem dado certo, mas eu tenho muito pé atrás ainda, por conta de modelos que deram muito errados no Brasil, das OS, das OSS. O que eu estou falando aqui para vocês são dados, tá, gente? Não estou necessariamente, eu estou me posicionando, mas não estou. Mas, assim, o que eu estou falando para vocês é que, ainda assim, com tanto de instrumento que tem, com tanto de possibilidade de controlar esses recursos, de guiar e de ver e de verificar o que vem se aplicando ou não na área da saúde, ainda assim há esse projeto de desmantelar o Sistema Único de Saúde em prol do empresariado, infelizmente, né? E é isso que a gente precisa enquanto sociedade. Vocês, enquanto profissionais que estão aí se especializando, estarem atentos e de olho para que esse Sistema Único de Saúde não se perca ainda mais e que continue, né, perpetuando e sim resolvendo muitos problemas de saúde da população, porque o SUS está em tudo, gente. Professora, eu só quero concluir. Obrigado pela sua colocação e coragem. Eu tenho colocado alguns viés dentro desse arcabouço e eu tenho preparado um artigo, né, que envolve políticas públicas. E quando a gente vai falar da questão ética, eu não vou falar nem o que, nem porque alguns professores de Sidney não tocam nessa questão ética. Não toca nessas questões que são assim bem frágeis, como a questão que a senhora acabou de dizer, o desmantelamento em prol de algo. Não estou dizendo e nem estou afirmando, como a senhora, né? Eu lhe dou parabéns, né, em cima disso, porque eu sou um dos que utiliza o SUS. Demorou agora uma consultazinha para mim fazer 45, 50 dias, mas apesar de eu ser idoso, tinha mais gente na frente, com certeza. Mas parabéns pela coragem. Mas sempre quando eu quero colocar alguma questão no papel e falar dessa questão, porque se a gente entrar nessa questão, vai para um viés político que não é ciência, né? Que não é indicadores, que não são dados. Por exemplo, o Baixo Madeira tem melhorado a atenção básica de saúde, mas ela continua muito tempo com um problema, né? Não sei quando a gente tem os profissionais de saúde sem fronteira, né? Médicos sem fronteira, etc., fazem isso. Mas eu lhe dou parabéns, porque a senhora é muito, muito bem articulada e sem medo de ser feliz, de ter trabalhado tanto no governo como... Eu passei por vários governos, né?
E fico feliz de saber, porque eu estava patinando, que tem as telas onde ele sabe os indicadores de atendimento, de consulta, de tudo, e o que ele pode e o que ele não pode fazer, ou seja, ele tem instrumentos para isso, né? E muitas vezes, se não dá certo, é por outro viés. Obrigado, professora, por esse esclarecimento e pela coragem de se expor. Como eu lhe disse, eu coloquei algumas coisas nos meus artigos, né? E às vezes a gente, para falar de questões éticas, é complicado, né? E olhe que o SUS veio de quê? De uma luta, de uma sociedade que buscava por melhorias, de uma luta que lutava por políticas públicas mesmo, por política, que buscava por coisas que fossem realmente eficazes e parasse com aquilo que existia lá na década de 70, da centralização e da corrupção mais elevada ainda, né? Então, obrigado, professor. Não vou falar muito. Obrigada, Sidney. Foi ótima a sua fala. E é exatamente isso, né? Se a gente, imagina, se a gente conseguisse pressionar os nossos governantes, nossos gestores municipais ali, eu estou falando nível municipal, gente, que é onde a gente acessa mais, né? Com certeza nós teríamos uma saúde bem melhor, não tenho dúvida disso. E outro, você falou assim, eu que sou usuário do SUS, mas a gente precisa se fortalecer e dizer que todos nós somos usuários do Sistema Único de Saúde. Todo mundo usa o SUS. Seja na vigilância, está abrindo a pastinha de dente para escovar o dente, alguém regulou aquele produto para estar acessível no Brasil, a água que você vai usar, a água que você vai tomar, passa pelos órgãos que trabalham diretamente no Sistema Único de Saúde, a vacina que você tomou para prevenir a gripe, né, para se salvar aí da Covid. Então, tudo isso é SUS e a gente precisa defendê-lo, né? E principalmente agora, nós, como agentes públicos, muitos de vocês trabalham no Sistema Único de Saúde, muitos trabalham em sistemas públicos, e a gente precisa também lembrar que nós somos cidadãos, nós precisamos defender, porque é por meio dele, né, que as políticas públicas de saúde acontecem e que a gente consegue melhorar realmente os indicadores da sociedade, né, nas nossas vidas. Então é isso. Fiquei muito feliz com a participação de todos, viu, gente? Muito legal. Muito legal a Rafa aqui, ó, falando a Gessiane também falando que são apaixonados pelo SUS, muitos avanços. E é isso, gente. Eu acho que o SUS avançou muito e tem esse muito mais ainda para avançar. É isso. Mais alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação? Ó, o pessoal já está até se conhecendo aqui, ó. Onde que você trabalha, Rafa? Estão perguntando aqui. Rafael quer falar, pode falar. Boa noite a todos, aos colegas, né, do curso. Eu queria só deixar um adendo também, professor, em relação ao SUS, que nesse curso que estamos fazendo, a gente meio que sonha aqui, né, com esse SUS e com o nosso país melhor. E existe um erro primário aí que dificulta a vida do executivo de abraçar educação, segurança e saúde, né? Vai lá na origem do orçamento público, quando o Estado, seja ele qual for, Rondônia, Mato Grosso, a nível de Brasil, quando arrecada os impostos, o maior percentual vai para o Poder Judiciário, né? Legislativo, e o Executivo tem que abraçar tudo isso. Então, assim, o colega falou a questão de política, só vai resolver realmente quando mudar, né? Quando o Brasil escolheu ser poder judiciário, escolheu ser uma pátria educadora, escolheu fazer segurança e às vezes deixa na mão de justamente daquelas pessoas que não sabem fazer isso, essa gestão. Muitas vezes os políticos que governam não têm essa capacidade de gerir. Então, seria interessante, né, copiar e deixar a saúde ser feita por quem entende de saúde e os órgãos fiscalizadores apenas fazer o que eles já fazem, né? Então, melhor, com certeza teria uma melhora no serviço de saúde. Então, assim, se mudasse, na minha humilde opinião, se mudasse
a origem da distribuição dos recursos, deixando cada órgão, cada tema cuidar dessa gestão, eu acredito que seria um grande avanço de verdade sem politicagem, né? Que seria uma coisa técnica realmente. Porque o Ministério Público já está no pé de todos. O Tribunal de Contas também. Então, deixaria o médico, o enfermeiro, a saúde básica, a saúde de segundo nível, a saúde de terceiro nível, fazer o serviço que tem que ser feito. Tudo bem, Rafael. Concordo com você. Eu acho que é uma distribuição não equitativa, né? Não pensando também na equidade desses recursos. Concordo. E principalmente ali na EC, né? A gente fala que 25% para educação e 15% para saúde. Não acho que tem que ser menos para educação, mas acho que tinha que ser mais para saúde, né? Então, assim, concordo com você plenamente. Eu acho que uma melhor redistribuição dos recursos e a saúde sendo tocada por pessoas que realmente entendam, né, e respeitem, eu acho que faria toda a diferença. Concordo. Muito boa colocação. É isso, gente. Obrigada, viu? A gente está se alongando aí. Vou deixar vocês. Vamos subir daqui 2 dias a outra apresentação que vai finalizar essa etapa do planejamento, tá bem? Foi ótimo hoje, muito bacana. Obrigada. Boa noite a todos.